vezes tem algumas passagens em escrituras, especificamente também na Bíblia, onde Deus parece bem bravo, parece bem punitivo. Por exemplo, eu estava pensando num trecho que é parte dos mandamentos, que ele fala sobre não adorar outros deuses. Então ele fala: Você não terá outros deuses além de mim." E aí ele segue: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará cultos. Aí você vai falar: Mas e se eu fizer? Calma que ele vai responder. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Cuidado. 4 gerações. Vocês adoram ídolo ou não? Vocês têm imagem ou não? Hum? Hum. E aí eu estava pensando na Bhagavad Gita. E na Gita também tem uma menção de Krishna, que representa a divindade também, mas ele fala de uma outra maneira, que é no capítulo 9, verso 23. Ó filho de Kunti Arjuna, mesmo aqueles que adoram outros deuses com fé, na sua ignorância também me adoram. É a mesma, o conteúdo é o mesmo, só que é uma maneira diferente de colocar. Melhor ir com esse porque ele é menos bravo. Pelo menos aqui ele não está falando de 4 gerações. O Guruji falou que uma vez ele foi na casa de um devoto na Alemanha e aí ele tem a foto dos mestres na parede. E ele é de uma tradição cristã. E aí um padre foi visitá-lo. E ele entrou, quando ele olhou, ele falou: Ih, você reverencia essas pessoas? Ele falou: Sim, por quê? Cuidado. Por quê? Porque o inferno hindu é muito pior do que o inferno cristão. É, é muito mais, é mais sofrimento, então toma cuidado. Obrigado. Então aqui a propaganda é outra. Ó. Então, num outro você vai para 4 gerações, vai ser queimado. Aqui é só ignorância. Mas o que será que quer dizer isso? O que no Antigo Testamento, em Êxodos, ou aqui, de outra maneira, Deus está falando? Não, ele está falando, não adora Deus, não cultua a imagem, não construir sim, ídolo, porque você vai ser punido. Aqueles que me ignoram vão ser punidos. E aqui ele está falando, mesmo aqueles que adoram outros deuses com fé, eles estão adorando a mim por ignorância. O que significa isso? Não importa o caminho que você esteja fazendo de adoração ou de fé. Em última instância, você está adorando a Deus ou não? Sim ou não? Sim. Então, você vai adorar, por exemplo, Ganesha. Você está lá entoando mantra para Ganesha, fazendo puja. Na verdade, você está adorando Deus ou não?
Sim, Ganesha é uma forma do divino que tem algumas particularidades. Ele remove obstáculos, ele traz prosperidade material. Então, a gente está orando para o Ganesha, "Ai, deixa o meu negócio prosperar, não me deixa esse negócio dar certo." Mas para quem está rezando? Para Deus. Ou você está, eu vou fazer agora a quaresma, ou vou fazer o rosário do São Miguel Arcanjo. Quem está adorando? Ah, esse santo, eu vou agora orar para Santo Antônio para eu casar. Quem você está pedindo? É o divino. Mas por que Deus está falando que vai castigar? E por que Krishna está falando, você faz isso, eles estão me adorando, mas em ignorância. Por quê? Qual é o castigo que Deus está falando? De 3, 4 gerações que ele vai punir, vai. Porque de qualquer jeito você está adorando a Deus. Mas se você não lembrar disso, você está se afastando da verdade. Se você não lembrar disso, você está aumentando a sua ignorância. Você está aumentando o seu sofrimento, mesmo que você receba os benefícios. Mesmo que você ore para Santo Antônio ou para qualquer outro santo e você receba essa graça. Mas se você esquecer que esse poder é de Deus, que isso veio da fonte divina, você está, na verdade, construindo uma ignorância. E é isso que ele está falando aqui. A gente tem que expandir nossa mente. Não tem problema, tenha sua religião, tenha seu caminho, tenha seus santos, seus anjos, suas deidades. Mas se você estiver fazendo essas adorações e esquecer que eles são simplesmente um fragmento da presença de Deus, ou uma característica do próprio Deus, ignorância. Krishna fala que adoram a mim os outros deuses porque é uma perspectiva hindu onde eles fazem puja. E tem várias divindades, Mãe Durga, Mãe Saraswati, Ganesha, Shiva. Se a pessoa está lá tocando sino, acendendo incenso e lamparina, e oferecendo flor e praçada, mas se ela esquecer que é para Deus, ignorância. É a mesma, o, me- o con- é a mesma coisa. É o mesmo ensinamento em Êxodos e é o mesmo ensinamento aqui. E não precisa a gente entender que é só quando você está ajoelhado e orando para algum santo da Igreja Católica ou algum outro mestre ou alguma deidade. Quando Deus fala, não constrói imagem, não vai adorar ídolo, não vai se prostrar a ninguém que não seja eu, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem na água. O Krishna está falando, mesmo se você adorar, você está fazendo isso em ignorância. O que isso quer dizer? A adoração não é só o seu momento religioso. Mas vamos supor, se você está olhando para o seu filho, para a sua esposa, ou para o seu amigo, ou para. E se você esquece que aquilo lá é a presença de Deus, você está adorando uma imagem ou não? Sim, você esqueceu Deus. E você está reverenciando um nome e uma forma, que é um nome e uma forma de Deus, mas você esqueceu. Então, se você esquece de Deus naquele nome e forma, você está reverenciando outros deuses. Você está esquecendo da divindade. E, e por que você vai ser castigado por 4 gerações ou por que ignorância? Porque se você se relaciona com o mundo dessa maneira, e é como a gente faz,
O que acontece? Ao invés de você se purificar, ao invés de você expandir seu coração com amor, o que acontece? Apego, possessividade, meu marido, meu filho, minha conta bancária, meu. E junto com essa possessividade vem o quê? Insegurança, medo, todo tipo de sofrimento. Esse é o castigo de Deus se você adorar ídolos ou construir imagens e reverenciar outros. Qual é a mensagem daqui? Não é para ficar com medo, ah, agora eu vou queimar no inferno. Mas a mensagem é: nas suas orações, no seu caminho religioso ou espiritual, se você esquecer que a fonte de tudo é Deus, você está construindo ou cultivando ignorância ou algo parcial, e não o que você deve cultivar, que é essa expansão, essa conexão com Deus. Para que servem todos esses nomes e formas? Para que servem esses santos? Para que servem esses anjos? Para que servem o Ganesha, a Durga? Para que serve tudo isso? Para você chegar em Deus. Mas se você não está usando isso para chegar em Deus e só está conectado com isso, é ignorância. E você não está progredindo. E a mesma coisa nas nossas vidas. Tudo é a presença de Deus, tudo, sem exceção. Se eu não me esforçar para fazer isso, enquanto eu estou olhando para cada pessoa, enquanto eu estou olhando para um animal, enquanto eu estou olhando para mim mesmo no espelho, eu estou vivendo em ignorância. E a ignorância é sinônimo de sofrimento. Então você não precisa esperar a próxima geração. Mas se você vive com essa ignorância, você já está nesse sofrimento. Não é Deus que vai te punir. É uma maneira metafórica de falar isso. Não tem problema. Se você quer adorar uma imagem da Nossa Senhora ou de Jesus, não tem problema nenhum. Mas lembra que é aquela presença de Deus naquele símbolo que você está adorando. E aí você não está adorando imagem, você está adorando Deus. O guru do Gurudev chamava isso de Satya Pratishta. Em tudo que você olhar, para onde sua visão for, para onde o que você escutar, qualquer coisa, lembra que é a presença de Deus. Deus é você. Se estabeleça na verdade. E aí não importa se você está reverenciando com forma, sem forma, de olho fechado ou olho aberto. Aceita essa presença de Deus cada vez mais na sua vida. Porque é sempre Ele que está recebendo. Uma vez, Swami Vivekananda falou uma coisa. Ele estava na Índia e na época que ele vivia na Índia, as mulheres tinham um valor ou um papel ou alguma perspectiva que não as permitia crescer muito, ou expandir muito, ou realmente explorar o seu potencial. E aí ele veio para o Ocidente. E ele veio no Ocidente, ele viu progresso, ele viu prosperidade, ele viu riqueza. E aí ele fez um comentário interessante. E ele falou assim: o pessoal do Ocidente tem prosperidade, tem riqueza, tem expansão, eles estão crescendo porque eles estão voltados mais para a mulher. Mas eles ainda estão com uma perspectiva de explorar. A atenção deles está mais no aspecto feminino, mas eles têm agora o aspecto de explorar como um objeto sexual, como atração, como isso. Então, mas ainda assim, eles estão reverenciando a Mãe Divina sem saber. Eles estão buscando a mulher sem saber que eles estão reverenciando e se conectando com a Mãe Divina. E por essa conexão, ainda que por ignorância, eles estão prosperando e crescendo.
Quando eles começarem a entender melhor o papel, a importância, o valor, e começarem a mudar um pouco a maneira de se relacionar com a Mãe Divina na forma de todas as mulheres, essa prosperidade, esse crescimento e essa harmonia vai crescer muito mais. E aí ele fala, e é por isso que, naquela época, é por isso que a Índia está atrasada, é por isso que a Índia está nessa condição precária, porque a mulher, que na verdade é a Mãe Divina, está sendo ignorada. Aqui no Ocidente, ela está sendo agora valorizada, ainda de uma maneira não tão positiva, mas ainda eles estão se voltando para ela. E é por isso que essa progressão começou. Então Deus está falando aqui. Não importa o caminho que você escolheu, mas lembra que você quer chegar em mim. Eu sou a sua meta final de tudo. O amor que você está oferecendo para o seu filho, você está oferecendo para Deus naquela forma. Deus se manifestou na forma do seu filho. Deus se manifestou na forma do seu marido, da sua esposa, do seu pet. Não é o presente de Deus também? É. Só que se você adorar só o seu pet, e esquecer que é a presença de Deus, 4 gerações. E aí Krishna continua, no próximo verso. Na verdade, eu sou o desfrutador e também o senhor de todos os sacrifícios, cerimônias do fogo. Mas eles não me conhecem na realidade, portanto se desviaram da verdade. Então, ele está falando, no fim das contas sou eu que estou recebendo, e não. E aqui ele coloca um ponto a mais. Quando você está adorando uma deidade ou orando para uma imagem, ele está falando aqui, eu sou o que recebo, mas eu sou também o que está fazendo. Então agora tem mais uma perspectiva. E o que o Guru Dev falava, quando você estiver fazendo qualquer coisa, está conversando com alguém, pelo menos mentalmente lembra, Deus em mim está falando e Deus em mim está escutando. Deus naquela pessoa está escutando. Ele fala, quando você vai se curvar, por exemplo, para Jesus na igreja, mentalmente lembra, Deus está se curvando para Deus. É a divindade em você também. Então, se você lembrar que aquela divindade ou aquela pessoa é a presença de Deus que você está adorando, meio caminho andado. Qual é o outro meio caminho? Lembrar que dentro de você também tem Deus que está se conectando com aquela divindade. Em vários lugares de yoga está escrito: Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Esse é o princípio. E é assim que a gente deveria viver. E se a gente não vive dessa maneira, a gente se desvia da verdade. Para que serve qualquer adoração? Para que serve você ir na igreja e ouvir uma missa? Para você conhecer mais o evangelho desse ou daquele? Para que serve você ficar entoando Bhagavad Gita? Para você decorar palavras sânscritas e se exibir para os outros? Para que serve você escutar um mantra ou uma música devocional? Para que serve tudo isso? Não é para você alcançar Deus, que é a verdade. Só que se enquanto você está fazendo isso, você não lembra dessa verdade, qual a função desse negócio? Esse é o princípio desse mandamento de Deus ou desse ensinamento de Krishna. Vive essa verdade. Fecha os olhos, medita um pouco, ora um pouco, abre os olhos, continua vivendo essa verdade, porque senão você se desviou. Cada respiração, cada momento das nossas vidas é a oportunidade de viver essa verdade. E aí a última parte.
Aqueles que são devotados aos deuses, com D minúsculo, vão para os deuses. Aqueles que são devotados aos ancestrais, vão para os ancestrais. Aqueles que são devotados aos espíritos, alcançam os espíritos. E aqueles que me adoram, certamente vêm a mim. O que isso quer dizer? Você vai alcançar o objeto do seu desejo. Só que se você estiver desejando outra coisa que não seja Deus, isso está incompleto. Então, onde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? Lembra disso enquanto você faz tudo o que você tem que fazer. Ele deu várias opções aqui, vários tipos de adoração: ancestrais, espíritos, deuses com D minúsculo. Então, tudo bem, adora os ancestrais, lembra? Lembra de outras divindades, não tem problema. Mas se você esquecer de Deus, qual é a sua meta? Qual a razão do seu existir? Qual é a razão das suas práticas espirituais? É uma atitude ao viver. Não criticar ou não se abster de alguma imagem ou de alguma estátua, isso não tem nada a ver. Na Índia, as pessoas reverenciam e adoram até árvores. Você passa na rua, tem umas árvores com umas fitinhas, e aí eles passam, reverenciam, aí uns começam a jogar moeda, aí a pessoa pega essas moedas, constrói um templo, virou um templo, aí fica todo mundo adorando. Mas fala, ah, não, mas será que eles estão adorando árvore? Não, eles estão adorando a presença de Deus naquela árvore. Essa é a atitude que a gente deveria viver. Outro dia eu estava numa praia, em Aracaju. E aí eu estava andando na praia com um outro swami indiano. Aí ele veio, puxa, é tão legal a roupa de vocês e tudo, mas pena que vocês são politeísta. E virou as costas e foi embora. Falei, beleza. Mas será? Tem vários nomes, várias formas, mas a ideia não é vários deuses. Ele é um só. Mas tem várias qualidades, vários poderes, várias maneiras de se manifestar, mas é um só. E é lá que a gente tem que chegar. Cada ser humano é a presença de Deus. Cada igreja ou cada templo é a casa de Deus. Se você lembrar disso, não importa se você está numa igreja, numa sinagoga ou numa mesquita, mas se você esquecer disso, também não importa onde você está indo, porque não está funcionando direito. É a atitude. Os mestres falam que vida espiritual tem que ser uma vida prática, uma vida expansiva, não uma vida cheia de não, cheia de dogmatismo, cheia de restrições, mas uma vida de expansão. E expansão significa, eu vou começar a aceitar todos como a presença de Deus. Eu vou começar a me aceitar como a presença de Deus. E essa vai ser minha verdadeira adoração. Dá para entender isso? Alguém tem alguma pergunta? A informação religiosa das pessoas induz a essas educações, né? De saúde de Deus, de adorando Deus, com Deus, de paixão, e para as pessoas. Muitas vezes elas acham que estão sendo brechas, a suportar diante, por exemplo, de essa arte, mas também tem a formação das pessoas, né? Que muitas vezes também é de uma forma errada, interpretado de uma forma errada. Olha, Sim, claro. É uma formação e
Os mestres ensinam, a gente deve respeitar cada um. Essas mudanças que a gente tem que ter, na verdade, são nossas. Cada um está no seu nível. É por isso que Krishna, por exemplo, está falando, queima aquele que não quer adorar outros, ou seja, não. Cada um está no seu caminho. E, na verdade, eles também estão buscando Deus. E eles também estão chegando a Deus. Só que o caminho está um pouco mais longo. Estão desviando para lá, para cá, e depois vão chegar. De qualquer jeito, todo mundo vai chegar na meta. Mas o que Deus estava falando de uma maneira um pouco mais enérgica e Krishna estava falando de uma maneira um pouco mais politely, é a mesma coisa. Todo mundo vai chegar. Mas se você quer chegar mais rápido, se você quer parar de enrolar, de virar para a esquerda, para a direita, lembra de mim. Lembra que eu sou a fonte de tudo e você vai chegar muito mais rápido. Mas respeita. A gente tem que respeitar. E não com ar de superioridade, não com nada. Cada um está no seu caminho, cada um tem o seu momento de compreensão. E, essa, e dessa maneira com que ele está adorando, daqui a pouco ele vai entender que tem uma maneira diferente, mais aberta de chegar e de adorar, e ele vai crescendo, igual a gente. A gente não pode julgar alguém que está no jardim da infância porque você está no colegial, mesmo porque não existe mais colegial. Então, respeita, mas faça bom uso da oportunidade que cada um de nós recebe. A gente recebe tanto ensinamento, tanta possibilidade de abertura e expansão. Por que não aproveitar? Hum. Muito aqui da Suzana. Some, quando mesmo sem conhecer uma pessoa, não temos afinidade, não conseguimos gostar, mesmo sabendo que é um pedacinho de Deus. Como devo lidar com isso? Talvez essa pessoa que você não tem afinidade, ela tem um pedacinho bem pequeno de Deus. Não. Tem alguém com um pedacinho menor ou maior de Deus ou não? Ah, a pessoa que eu amo tá 85% de Deus. Aquela pessoa que eu não gosto, aquele miserável, tem só 5% de Deus. E olhe lá. Ou Deus está um pouco mais escondido atrás daquela pessoa. Não. A gente gosta menos ou mais de uma pessoa, por quê? Não é porque tem mais Deus ou menos Deus lá. Porque a nossa mente, com os nossos gostos e aversões, nos fazem aproximar de umas pessoas e nos afastar de outras pessoas. A nossa bagagem kármica nos traz mais próximo de algumas pessoas por identificação e outras mais distante. Mas todos, sem exceção, tudo é a presença de Deus. Mas é aquele exemplo clássico que o Guruji fala. Uma jararaca tem a presença de Deus ou não? Nem menos nem mais do que qualquer outro. Só que não é porque ela tem a presença de Deus lá que você vai falar, ah, eu venho te reverenciar, me dá um abraço aqui, senhora jararaca. Eu trouxe uma flor e um praçado para você, me abençoa. Ela vai te abençoar. Você vai receber uma bênção. E você vai chegar mais rápido ainda em Deus. É um atalho também. Mas, então, tudo é a presença de Deus, mas Deus também te deu a inteligência para falar. Essa é a presença de Deus um pouquinho mais longe, essa é a presença de Deus um pouco mais perto. Com essa presença de Deus eu não preciso falar, mas ainda lembra que é a presença de Deus. Tudo é a presença de Deus, mas se a gente está nesse mundo, a gente tem os papéis, cada um tem seu papel. A presença de Deus tem um papel de ladrão, a presença de Deus tem um papel de polícia, mas cada um fazendo o seu papel. Então, você não precisa, por ser a presença de Deus, se aproximar de todos e se relacionar de todos da mesma maneira. Não dá. Mas, pelo menos lembra que é a presença de Deus, ora para aquela presença de Deus, ou continua com o seu papel de expandir, certo? Se não podemos julgar, quando você diz que é errado a pessoa ter dogmas, etc., isso também não é um julgamento? Não.
Isso é um oposto de julgamento. Eu não estou julgando alguém que tenha dogma. Eu não devo ter dogma, isso não é julgamento. É uma análise de compreender que dogma, esses fanatismos, essa visão mais limitada é negativa, é prejudicial. Então não é um julgamento, é usar a minha inteligência, é usar os ensinamentos que eu recebo para entender que julgar, limitar, só está me contraindo, me trazendo sofrimento e ego. E se libertar disso é expandir e crescer. Então não é um julgamento, mas é, na verdade, uma compreensão de que essa atitude perante a vida não é boa e mudar essa atitude. Se você ficar olhando para os outros e falar, ah, esse aqui é dogmático, esse é um fanático, isso é julgar. Mas se você olhar para dentro de você e falar, essa minha atitude não foi positiva, eu não quero mais isso. Essa atitude, isso não é julgamento, é discernimento. Hum. Para algum que deve ter adorado Deus, prejudicado todas as 4 gerações para frente. É por isso que ele fala: se você adorar os ancestrais, você vai para os ancestrais. Então, o que acontece? Como a gente faz? A gente vem de outras gerações e, claro, nem todo mundo, nem todos tinham essa percepção, essa maneira de enxergar. E como a gente faz para libertar isso? Ora e medita. Os mestres falam que uma pessoa que medita, se ela vai meditando e alcança o estado de liberação, ou seja, de se conectar com Deus, sabe o que acontece? 7 gerações passadas dela e 7 gerações futuras são liberadas. Liberadas. Ou seja, tragam seus filhos para meditar e fica tranquilo, fala, vai logo aí. É, é, é. E não é só quando você se libera, mas se você começa. Esse processo de se libertar, ou de se conectar com a verdade, ele é gradual. Então, a sua libertação é gradual, mas, ao mesmo tempo, gradualmente, essas gerações também estão se libertando. Então, ora e medita e faz sua parte, seu bisavô, tataravô, tatara, não sei das quantas, também tá te agradecendo. Porque Deus é bonzinho, ele falou: se você lembrar de mim, para o mal eram 4 gerações, mas se você lembrar de mim, 1000 gerações eu vou abençoar. Então, é a nossa parte, e a nossa parte vai purificar passado e futuro. Vamos fechar os olhos, por favor. Lembra da sua respiração. Se pergunta: onde eu quero chegar? O que eu quero para a minha vida? O que eu busco nessa vida? Eu sei onde encontrar. Se eu não tenho essas respostas, eu ando perdido. Se eu não tenho essa direção na minha vida, o sofrimento está andando junto comigo. Quão afortunados somos nós de receber esse conhecimento, de entender que a fonte de tudo, de toda a nossa busca é Deus. Eu busco amor, Deus é o amor. Eu quero ser feliz, Ele é a felicidade. Eu quero segurança ou força.
Não existe outra fonte. Se a gente se lembrar um pouco mais disso na nossa vida, nossas vidas vão mudar muito. E a experiência nesse mundo vai mudar muito. Mas se eu esqueço dessa fonte e eu busco todas essas coisas no mundo, sofrimento. O mundo não pode te dar amor. O mundo não pode te fazer feliz. O mundo não pode te dar força nem segurança. Porque no mundo não existe isso. Mas por trás desse mundo de nomes e formas, existe a presença divina. Lembra disso. Quando você encontra alguém na rua, quando você vê um animal ou uma planta, quando o pensamento chega até sua cabeça, quando uma palavra sai da sua boca, quando esse corpo se mexe, lembra disso. Porque se você esquece, você está reverenciando ídolos. Você está adorando outros deuses. Os deuses do nome e forma. Mas eles são perecíveis. E privados dessas qualidades que você está buscando. Vive com essa conexão. Ama sua família. Ama todos. Mas lembra que você está amando a presença de Deus em todos. Nossa vida se tornou complexa por causa da ignorância. Mas agora a gente recebe esses lampejos de luz, que possamos nos agarrar a eles e transformar nossas vidas, nossa maneira de enxergar esse mundo. Observa a sua respiração agora, porque ela é a presença de Deus. Kriya. Vive no mundo. Faça tudo o que você tenha que fazer, mas não esquece da presença de Deus em você, permitindo fazer tudo. E não esquece da presença de Deus em toda parte. Satya Pratishta. Aquele que adora é a verdade. Aquele que recebe adoração é a verdade. O ato de adorar é a verdade. E os meios de se adorar também é a verdade. A única verdade é essa presença divina. Lembra mais dela. Inala bem lenta, longa e profundamente. Retenha e inclina. Exale. Respiração normal, consciente. Ó Deus, não importa para quem eu esteja me curvando. Se para uma imagem, para uma pessoa,
Me deixa sempre lembrar que é para a Sua presença que eu me curvo. Me dá essa humildade, porque se eu esqueço, eu estou me curvando para o meu ego e aumentando a minha ignorância. Inale lenta, longa e profundamente. Retenha, senta de novo. Exale. Respiração normal, consciente. Esquece o seu passado. Se Deus te deu essa respiração, Ele está te convidando para essa transformação e para você lembrar dele. Ó Deus, eu já desviei tanto, já esqueci tanto, mas ainda assim você me dá essa respiração como um convite, como uma oportunidade para eu mudar e lembrar de ti. Eu vou tentar, com mais determinação, a viver dessa maneira. Inala bem lenta, longa e profundamente. Exala bem lenta, longa e profundamente. Inale lenta, longa e profundamente. Exale bem lenta, longa e profundamente. Inale, ó Deus. Exale bem lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação longa e profunda. Ó Deus. Exale lenta, longa e profundamente. Mais uma vez. Inale. Segure. Exale. Respiração normal. Continua consciente dela e medita em silêncio um pouco. Respiração normal, consciente. Continua lá dentro. Se você vive somente com uma consciência corporal, se você se entende como sendo esse corpo ou essa mente, saiba que você está adorando outros deuses, que você está reverenciando ídolos. E a sua punição é esse sofrimento, é essa limitação
é esse apego, é essa insegurança. Por favor, descobre Deus dentro de você e deixa de adorar ídolos. Descobre que você é essa presença divina e não esse osso e carne. Só depende do nosso desejo. Tudo está nas nossas mãos. As bênçãos de Deus, de Jesus, dos mestres estejam cada vez mais presentes nas nossas vidas. Que possamos abrir nossos olhos para a realidade, que tenhamos força e disciplina para buscar esse objetivo. Nossa parte é só tentar, e isso já é nossa vitória. Não aceita essa vida limitada, temporária, parcial. Busca a sua verdadeira vida. E essas bênçãos serão eternas para você e para todos ao seu redor. Eu agradeço a presença de todos e tentando me conectar com essa presença divina por trás desses nomes e formas. Eu me curvo a todos vocês. Om. Amém.